Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 12 de abril. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo dá prazo de 24 horas para o secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresentar informações sobre eventuais inconsistências na tornozeleira eletrônica do deputado federal Daniel Silveira. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. STF reafirma que prazo de exercício para cálculo de aposentadoria no serviço público não se aplica à promoção no mesmo cargo. Supremo recebe informações do governo federal sobre critérios adotados para o repasse do Fundo da Educação para prefeituras. E ainda, Superior Tribunal de Justiça mantém ação que questiona a autoria de 2 músicas do cantor Gustavo Lima. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresente em 24 horas um relatório sobre a tornozeleira eletrônica usada pelo deputado federal Daniel Silveira. Repórter Viviane Novaes tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, o deputado Daniel Silveira é réu numa ação penal por ataques aos ministros do Supremo e está usando tornozeleira eletrônica desde o dia 31 de março. O parlamentar disse que o equipamento tem ruídos e vibrações sem uma causa aparente. No último dia 4, o ministro Alexandre de Moraes pediu informações à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, mas não recebeu nenhuma resposta. Daí o motivo do novo pedido. Desta vez, o ministro determinou a intimação pessoal do secretário de Administração Penitenciária para informar sobre possíveis problemas no aparelho e apresentar um relatório completo do monitoramento eletrônico no prazo de 24 horas. Só para lembrar, William, o julgamento do deputado Daniel Silveira no plenário do STF está marcado para o próximo dia 20. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. O Supremo Tribunal Federal reafirma a jurisprudência de que prazo de exercício para cálculo de aposentadoria no serviço público não se aplica à promoção no mesmo cargo. O processo começou porque um servidor público de São Paulo alegou que, quando se aposentou, atuava como investigador de polícia classe especial. Mas o salário foi calculado pela São Paulo Previdência, que cuida do regime de previdência dos servidores estaduais, pela remuneração de investigador de polícia primeira classe. Ele afirma que já atuava há pelo menos 5 anos na classe superior. Ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu o direito ao recebimento dos proventos da classe especial, por entender que a promoção à classe posterior, dentro do mesmo cargo, não caracteriza provimento originário, mas derivado. A São Paulo Previdência, SPPrev, então recorreu ao Supremo Tribunal Federal com o argumento que essa interpretação permitiria pedidos de proventos de aposentadoria de determinado nível de uma carreira sem a permanência nele pelo período constitucionalmente exigido, com graves consequências sociais, econômicas e jurídicas. No caso concreto, sustentava que o servidor havia se aposentado após a vigência da Emenda Constitucional 20 de 1998, que incluiu a exigência de 5 anos no cargo efetivo para aposentadoria voluntária. O recurso, então, foi levado para análise no plenário virtual. O relator do processo é o presidente ministro Luiz Fux. No voto, ele lembrou que o entendimento do TJ de São Paulo está em sintonia com diversos julgados do STF. E, por isso, o relator manteve a jurisprudência dominante por considerar a necessidade de atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados e de prevenir o recebimento de novos recursos extraordinários. O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto do relator. Fux também se manifestou pela repercussão geral do tema, porque a matéria tem alto potencial de repetitividade, podendo repercutir sobre os direitos dos integrantes do serviço público, não só do Estado de São Paulo, como também da União e dos demais entes da federação.
O colegiado aprovou, então, a seguinte tese de repercussão geral. A promoção por acesso de servidor à classe distinta na carreira não representa a cessão ao cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de 5 anos no cargo efetivo não recomeça a contar para alteração de classe. O Supremo Tribunal Federal recebeu os esclarecimentos do Ministério da Educação e da Controladoria Geral da União sobre os critérios adotados para o repasse do Fundo da Educação para as prefeituras. Os dois órgãos afirmam que as transferências seguiram o que determina a lei. Na nota técnica enviada ao Supremo, o Ministério da Educação apresentou um cronograma de liberação de verbas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de 2021. No documento, o MEC informou que o orçamento para o fundo, no ano passado, ultrapassou os 62 bilhões de reais e os repasses se concentraram em janeiro e dezembro, que são início do exercício e mês com o maior número de despesas discricionárias. A nota apresenta gráficos e divide os repasses de acordo com programas, como merenda, transporte escolar e financiamento estudantil. O documento também exemplificou os repasses para programas como dinheiro direto na escola emergencial, voltado para as necessidades prioritárias da educação durante a pandemia. Já a Controladoria Geral da União afirmou que a liberação das verbas segue critérios como apresentação da demanda por ente federativo, consulta às estatísticas educacionais e diagnóstico da demanda declarada no planejamento. Os esclarecimentos foram solicitados pela ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Ela é relatora do pedido de investigação feito pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A PGR afirma que haveria um gabinete paralelo em que 2 pastores negociavam pedidos de liberação de recursos. O prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, afirmou que um pastor teria cobrado 1 quilo de ouro para liberar recursos para o município. O inquérito no STF vai apurar se houve tráfico de influência, advocacia administrativa, prevaricação e corrupção passiva na liberação de verbas do FNDE e do MEC. A Confederação Nacional do Sistema Financeiro entrou com uma ação no Supremo para que a justiça gratuita seja concedida apenas quando o cidadão comprovar de fato que não tem dinheiro para pagar as custas do processo trabalhista. A Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a CONSIF, afirma que há controvérsia na área trabalhista sobre as exigências para a justiça gratuita. Diz que decisões judiciais vêm aplicando regras que fazem apenas uma exigência, a de que o cidadão assine uma declaração de que não tem recurso suficiente para arcar com as despesas do processo. Mas a CONSIF defende que é necessário comprovar o recebimento de um salário 40% menor do que o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social e que essa é uma exigência constitucional relacionada ao acesso à justiça e ao devido processo legal. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. Os casos de Covid-19 caíram mais de 60% nos sistemas prisional e socioeducativo. O monitoramento é feito pelo Conselho Nacional de Justiça. O cruzamento dos dados feito pelo CNJ aponta que mesmo com as entradas e saídas de presos e servidores de forma constante das unidades prisionais, a contaminação por Covid-19 no interior do sistema acabou seguindo o mesmo ritmo do contexto geral da doença observado no país. Ou seja, os índices têm diminuído. Em março foram registrados 2.893 casos da doença entre pessoas presas e funcionários, uma queda de 61% na comparação com os dados de fevereiro. No sistema socioeducativo, no mês passado, houve redução de 63%, com 722 casos informados. Ainda de acordo com o levantamento, em fevereiro e março foram registradas nas prisões 4 mortes, totalizando 661 desde o início da pandemia. No mesmo período, no sistema socioeducativo, foram 120 mortes, todas entre funcionários. O monitoramento dos casos é realizado pelo CNJ desde junho de 2020. A seguir, Justiça de São Paulo derruba benefício do regime semiaberto a Gil Rugai, condenado pelo assassinato do pai e da madrasta. Voltamos em instantes.
Nós temos essa transmissão ao vivo nas redes sociais, via internet. Antes disso, pessoal, a gente precisava abrir um compêndio de jurisprudência, nós precisávamos solicitar no setor de jurisprudência do tribunal o acesso aos votos, às decisões. Não era em tempo real. Hoje, nós sabemos quem são os ministros do Supremo e não sabemos quem são os membros da seleção brasileira. Isso é o rumo ao exercício da nossa cidadania. A pedido do Ministério Público de São Paulo, o Tribunal de Justiça cassou a decisão que colocava Gil Rugai no regime semiaberto. O ex-seminarista cumpre pena pelos assassinatos do pai e da madrasta. Gil Rugai foi condenado em 2013 a 33 anos e 9 meses de prisão pela morte do pai, Luiz Carlos Rugai, e da madrasta, Alessandra Troitino, e também por estelionato. As investigações apontaram que o ex-seminarista matou os dois a tiros depois que o pai descobriu que o filho desviava dinheiro da empresa de publicidade. Gil Rugai conseguiu a progressão para o regime semiaberto em novembro do ano passado, depois de passar pela penitenciária P2 de Tremembé. A decisão foi da juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani. Na época, apesar do parecer contrário do Ministério Público, a magistrada determinou a ida do ex-seminarista para o semiaberto, enumerando alguns pontos, como resultado do exame criminológico, considerado totalmente positivo, e o comportamento, classificado como ótimo e sem faltas disciplinares. O Ministério Público de São Paulo recorreu e o Tribunal de Justiça atendeu ao pedido da promotoria, cassando a decisão que colocava Gil Rugai no regime semiaberto. O TJ também determinou que Gil deve passar por uma avaliação psicológica para verificar se ele reúne méritos para conseguir o benefício do semiaberto. O Instituto IMESC deverá nomear um profissional capacitado para o exame de Rorschach, em que serão identificados traços da personalidade. Os quesitos poderão ser formulados pelo Ministério Público e pela Defesa. O Superior Tribunal de Justiça manteve ação contra o cantor Gustavo Lima, que questiona a autoria de 2 músicas. O compositor André Luiz Gonçalves da Silva ajuizou a ação declaratória de nulidade do contrato ou documento que atribuiu a coautoria da obra musical, assim como indenização por danos morais e materiais. O objetivo era pedir o reconhecimento dos direitos autorais sobre a integralidade das músicas Fora do Comum e Armadura da Paixão, registradas em coautoria pelo cantor sertanejo Gustavo Lima. A sentença extinguiu o processo por reconhecer a prescrição da ação. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afastou a prescrição, cassou a sentença e determinou o envio dos autos ao 1º grau para a produção de provas. Gustavo Lima recorreu ao STJ, alegando que houve decurso do prazo decadencial de 4 anos para pleitear anulação de negócio jurídico fundado em erro ou dolo e que seria aplicável ao caso o prazo de prescrição trienal previsto no Código Civil. Ao analisar o caso, os ministros da 3ª turma negaram provimento ao recurso especial e entenderam que não incide a decadência nos casos de reivindicação de autoria de obra musical, sendo aplicável o prazo prescricional de 10 anos nas pretensões indenizatórias por ofensa patrimonial, decorrentes da relação contratual das partes. Segundo o relator ministro Moura Ribeiro, a autoria de obras pode ser reivindicada a qualquer tempo, pois se encontra amparada pelo direito moral do autor e protegida pelo direito autoral. O STJ ainda julgou um recurso envolvendo a mudança de competência para a Justiça Federal de um processo iniciado na Justiça Estadual. A decisão da Corte Especial foi proferida em embargos de divergência interpostos no âmbito de uma demanda que tem como pano de fundo a condenação da Petrobras Distribuidora pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao pagamento de indenização bilionária a uma rede de postos de combustíveis, em ação declaratória de extinção contratual combinada com indenizatória. Os valores estimados da condenação vão de 2 bilhões de reais, segundo a União, a 8 bilhões, de acordo com os autores da ação.
Só após a instauração da competência do STJ foi que a União manifestou interesse em atuar na causa, na qualidade de assistente simples. Na quarta turma, o recurso especial da BR Distribuidora foi provido, determinando-se o retorno dos autos ao TJ de São Paulo. A União apresentou embargos de divergência na Corte Especial, sustentando que o caso deveria ser remetido para a Justiça Federal a partir do momento de sua intervenção nos autos. No julgamento da Corte Especial, o relator, ministro Francisco Falcão, afirmou que está previsto na Constituição Federal que a competência absoluta é da Justiça Federal nas causas em que a União for autora, ré, assistente ou oponente. O interesse da União ficou demonstrado diante do risco que a confirmação da condenação poderia representar para a continuidade do abastecimento de combustíveis no país. Com o provimento dos embargos de divergência, por maioria, a Corte Especial determinou o envio dos autos ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para proceder o novo exame dos embargos de declaração da BR Distribuidora, que haviam sido rejeitados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O TRF da Primeira Região, com sede em Brasília, determinou a remarcação sem custos da apresentação do trabalho de conclusão de curso de uma aluna que foi prejudicada pelo excesso de burocracia. Faltava pouco para uma estudante se formar na faculdade, mas por causa de uma falha de comunicação da instituição de ensino, a aluna foi reprovada por falta, mesmo tendo cumprido todos os prazos de entrega da monografia. O caso, então, foi parar na Justiça. A faculdade alegou que a estudante perdeu o prazo de apresentação do TCC à banca, mas não conseguiu comprovar que comunicou oficialmente à aluna a data da apresentação. A estudante, ao contrário, demonstrou ter cumprido todas as tarefas e prazos que lhe foram passados. No julgamento do recurso, pela sexta turma do TRF da Primeira Região, o desembargador João Batista Moreira entendeu que entraves burocráticos não podem impedir o aluno de apresentar trabalho de conclusão de curso de graduação e decidiu que, uma vez que a instituição de ensino não comprovou que tenha comunicado à aluna sobre o dia e hora exatos da apresentação do TCC, deve ser garantido à estudante o direito à remarcação de data para apresentar o TCC sem o pagamento cobrado pela faculdade. Uma empresa de ônibus de Brasília vai ter que pagar a indenização por dano moral coletivo por descumprir normas de saúde. A condenação de R$500 mil é a maior já imposta a uma companhia de transporte coletivo da capital do país. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública contra a empresa de ônibus e o governo do Distrito Federal em 2012. O MPT alegou o adoecimento em massa de 317 trabalhadores, a maior parte deles por perda auditiva induzida por ruído, causada por veículos com motor na parte dianteira. Além disso, os veículos não tinham câmbio automático e ergonomia adequada. Segundo o processo, motoristas e cobradores também não tinham acesso à água potável e banheiros com separação de sexo nos terminais. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, condenou tanto a empresa quanto o governo do DF a pagar indenização de R$10 milhões cada uma. As partes recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na sexta turma, ministro Augusto César, observou que, após a condenação, o Ministério Público do Trabalho firmou o acordo com a administração pública para ajuste de conduta, com a proibição de circulação de ônibus com motor dianteiro e readequação da frota do transporte coletivo. Com o pacto, o MPT pediu a retirada do GDF da ação. O julgamento foi retomado depois que o ministro Lélio Bentes Corrêa pediu mais tempo para analisar o processo. Ao votar, o ministro destacou que ficou comprovado o dano à coletividade, a culpa da empresa e o nexo causal, fatores que justificam a condenação por dano moral coletivo. Também há uma culpa direta dessa empresa contratada. Então, caracterizado o dano, justifica-se a indenização e também justifica-se o entendimento do eminente relator no sentido de que o acordo firmado não prejudica
a pretensão não interfere com a relação à vida quanto à empresa privada. Ao examinar o valor da condenação, no entanto, os ministros consideraram que os 10 milhões de reais fixados pelo TRT era excessivo e reduziram a condenação para 500 mil reais. Nós temos hoje aqui um processo em que, não obstante a gravidade das condutas, um dos réus já foi exonerado, né? Não tem mais responsabilidade a ele atribuída. E a empresa que permanece no processo, porque se verificou que o acordo não a alcançava. Me parece, como acabou de dizer Vossa Excelência, que seria desproporcional, num contexto processual como esse, que nós mantivéssemos a indenização no montante em que ela teria sido fixada inicialmente. No próximo bloco, o Judiciário Gaúcho instala a ouvidoria da mulher no Estado. A gente volta já. Nossa população é uma população extremamente carente e sedenta por justiça. E nesse aspecto, é absolutamente importante que nós tenhamos veículos que possam ajudar a aproximar o poder judiciário da população, a desmistificar a falsa ideia de que o judiciário está encastelado longe do povo. E para isso é preciso se deixar conhecer. Então, a TV Justiça, em grande medida, cumpre esse papel que é primordial, o papel de democratizar o conhecimento, de democratizar o acesso à atuação do judiciário e, assim, fortalecendo a cidadania. Agora a gente fala sobre a Justiça Eleitoral. Os prazos processuais do TSE ficam suspensos de amanhã até o próximo dia 17 por causa do feriado da Semana Santa. Eles vão ser prorrogados para o dia 18 de abril. Já a sessão plenária de hoje acontece normalmente às 7 da noite, logo depois do Jornal da Justiça. Repórter Henrique Amaral traz mais informações direto do TSE. Na sessão plenária de logo mais, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar a prestação de contas partidárias referente ao ano de 2016 do Partido Social Liberal. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, é o relator das contas do PSL, que em fevereiro se uniu ao Democratas para formar o União Brasil. A sessão plenária do TSE começa daqui a pouco, às 7 horas da noite. O Judiciário do Rio Grande do Sul realizou uma cerimônia para instalar a Ouvidoria da Mulher no Estado. A implantação do órgão segue a orientação do Conselho Nacional de Justiça. As mulheres já podem contar com mais um canal ativo em defesa dos direitos femininos e no combate à violência doméstica. Atendendo à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o TJRS criou a Ouvidoria da Mulher. É mais um recurso que gera conforto às mulheres que precisem trazer a reclamação de um andamento de algum processo que seja do seu interesse. Seja violência doméstica, violência contra a mulher, enfim, abrigada pela Lei Maria da Penha, ou até qualquer outro processo que diga com a condição de mulher. A função da Ouvidoria da Mulher é justamente auxiliar aquela que precisa naquele momento de mais dificuldade. É o acolhimento, é saber dar instruções de como está o processo, onde ela deve ir, onde ela deve buscar auxílio, onde estão as redes. Essa é a função. O ministro Fux quer, e é um dos objetivos deles, que todos os tribunais de justiça tenham, então, sejam implementados a Ouvidoria da Mulher. Magistrados e autoridades que atuam na defesa da igualdade de gênero estiveram presentes no evento e acompanharam o ato que marcou também a posse da juíza Jane Maria Vidal como ouvidora da mulher do TJRS. O primeiro passo da ouvidoria será justamente integrar, digamos, a rede de apoio, porque a ouvidoria não substitui o juiz, a delegacia, a brigada militar, mas atua com ela. A Ouvidoria da Mulher do TJRS poderá, no caso de demora na tramitação de processos judiciais relativos a atos de violência contra a mulher, pedir informações ao juízo de origem e solicitar prioridade. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.